relacionamento. Baixe a cabeça, vamos orar, rogando a manifestação de Deus no nosso meio, nessa cidade, a cada. Pai Santo, no nome de Jesus, o nome sobre todo nome, que nós queremos ganhar, Senhor, a convicção, a consciência de quão grande é o Senhor e como a gente precisa da Tua palavra, a gente precisa ser ensinado, curado, liberto para a glória do Teu nome. E nesse momento, Pai, fala no nosso coração, toma este lugar, toma cada mente, Pai, para ser cativa à Sua verdade, levando a nossa obediência a Cristo, Senhor. Tem misericórdia de nós, queremos a Tua manifestação, Pai. Derrama mais uma vez o Teu Espírito, do Teu óleo novo, acendendo as nossas lâmpadas, Pai, porque nós queremos ser cheios da vida de Cristo para Te servir. Santificado é o Teu nome neste lugar, Pai. Repreende toda e qualquer ação maligna. Somos Teus, protegidos, Pai, pelas Tuas asas que nos acolhem com tanto amor. É no nome de Jesus que nós consagramos esse momento. Centenas e milhares de CDs e panfletos e livretos, foi algo edificante para nós e fomos tão bem acolhidos. E apesar do calor, de sobrado, do cansaço, mas foi uma bênção. Eu queria, o irmão Valdilei, por favor. O irmão Valdilei é um irmão querido que nos ajudou muito intensamente no trabalho de evangelização ali de Sobral. E ele veio aqui conhecer os irmãos de Aracati e a gente está muito alegre por ele estar conosco, ok? Eu queria que ele orasse. Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Orasse comigo, orasse pela igreja aqui em Aracati. O reino de Deus continua expandindo, salvando homens e mulheres que estão dispostos a viver intensamente para o Senhor Jesus. Amém, né? Pai, desde já, Pai, nós já te agradecemos pela vida de cada irmão esta noite, Pai, porque todos eles vieram com o propósito, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Pai. Porque ela é que traz vida, ela é que traz salvação para aqueles que estão perdidos, Pai. Então nós te pedimos, meu Pai, desde agora, Pai, quebranta o coração de cada da Tua igreja, meu Pai, para que eles venham ouvir a Tua palavra de bom grado, meu Pai, para que quando estiver lá fora, vierem os problemas, estejam fortalecidos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela vida do pastor Dagoberto também. Te agradeço pela vida do pastor Oswaldo também aqui. E que venhamos, Pai, segundo a Tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus, ser uma igreja, Senhor, unidos para o crescimento do Teu reino, Pai. Porque este é o nosso propósito, Pai, é de ver o Teu reino crescer em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos fazer a nossa meditação dessa passagem de 2 Reis, capítulo 2, verso 19. A minha tradução provavelmente é um pouco diferente da sua. A minha tradução é a linguagem de Eugene Peterson, que traz algumas palavras que facilitam a nossa compreensão, tá bom? Certo dia, os líderes da cidade disseram a Eliseu: Mestre, você mesmo pode ver que a nossa cidade está bem localizada, mas a água está poluída, por isso a vegetação não cresce. E ele disse: traga-me um balde novo, com um pouco de sal dentro dele. E eles trouxeram. E ele foi até a nascente, jogou o sal ali e profetizou: assim diz o Eterno, purifiquei essa água, nunca mais ela matará vocês, nem contaminará a terra. De fato, a água foi purificada e continua limpa até hoje, como disse Eliseu. Amém. Quero apenas iniciar a leitura desse texto, trazer algumas ideias para a gente discernir algumas coisas que acontecem. Uma cidade que dependia desse rio, um rio muito importante para a lavoura, para a agricultura, os seus moradores,
para fazer a sua refeição, para fazer a sua higiene, para cuidar da lavoura e dos animais. E diz o texto que um belo dia algo acontece ali de uma forma tão esquisita. A água fica como ácida. A tradução aqui, a água está poluída, contaminada. E a vegetação não cresce. Parece-me que aquele instrumento de sobrevivência agora está contaminado, está extinto. Imagine você querendo chegar em casa, tomar um banho, não tem condição. Imagine você com sede, no calor de Sobral, que é mais quente que Aracati, e não tem nada. Querendo tomar um banho, 3, 4 banhos por dia, para tentar aliviar. Seria algo desconfortável demais da conta, não é assim? E agora eu quero, no meu espírito, rogar a Deus que Ele nos faça ver o que isso representa na nossa vida espiritual. Aqui está falando de um rio contaminado, de um rio poluído, de um povo sofrendo, de famílias sendo talvez adoecidas por conta de falta de água, por conta da vegetação, não tinha comida, não tinha alimento, estava escasso o pasto, os animais não estavam se nutrindo ou se alimentando. E agora, a gente conhecendo um pouquinho do Evangelho, eu sei que essa igreja tem sido instrumento de Deus para pregar a palavra de Deus que ama, de um Deus que veio nos descontaminar, veio nos limpar, diz a Bíblia, para a gente ser curado, a gente ser sarado, a gente ser instrumento de Deus. E aqui a gente vai ver o diagnóstico de uma cidade totalmente contaminada. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, todos estão separados de Deus. Da planta dos pés até a cabeça não tem coisa sã, senão feridas, chagas, não extermínias. E uma pessoa adoecida, uma pessoa enferma, uma pessoa de pecado, ela está tomada pela morte. E ela caminha para a morte. E ela promove a morte. Essa encenação do teatro dos nossos adolescentes, eu entendo que é muito oportuno para ver que as pessoas estão sendo consumidas, estão sendo poluídas pela droga. O tédio da alma, o vazio da alma, tem levado não só os jovens, mas muitos adultos, tanto da classe pobre, classe média, classe alta, gente analfabeta, gente estudiosa, gente capacitada, que é escravo do seu prazer e buscando um alívio através da química, da droga, de tantas outras coisas. Porque a gente acha que a droga é só a maconha, só a cocaína, só a cachaça, mas tem talvez drogas mais perigosas e sutilmente entra da gente. Mas a pior droga é o nosso ego, o nosso eu, a nossa vida soberba, irmãos. Que nos separa de Deus e nos faz pessoas tão fora do propósito eterno. Vimos também a personagem representando o sexo da maneira errada, tanto na juventude quanto na vida adulta, tanto homens e mulheres, que hoje, segundo alguma estatística, quase 70% dos homens estão traindo e quase 70% das mulheres estão traindo também. Então isso tem poluído a família, tem poluído a si mesmo. Então usar a sexualidade da maneira errada é você contaminar a família, seus filhos e seus outros. Uma contaminação que se expande hoje pela internet. A pornografia tem tomado o tempo de muitas pessoas fora da igreja e dentro da igreja. Às vezes a gente atende casais, homens e mulheres que vão abrir o coração e estão presas e escravos do sexo, na pornografia, e isso é um caminho largo para a prática cada vez mais terrível, né? Então, o rio da sexualidade está contaminado. Através da música, da sensualidade, programas, e através da internet, da mídia, explora isso de uma maneira tão absurda e tão diabólica. Isso é uma contaminação, né? A gente viu também o personagem do ódio, pessoas que estão presas ao ódio, com raiva, que não perdoa seu marido, não perdoa seu esposo, não perdoa seus filhos, não perdoa a si mesmo, não perdoa o vizinho, e vai apodrecendo, vai poluindo o rio da relação, do convívio, da sua caminhada,
um casamento que não deu certo, um namoro que deu errado, um abandono, aquilo que você esperava tanto da pessoa e não foi correspondido. E o ódio entrou, contaminou, evoluiu e matou todas as plantas. Matou o seu sonho, matou o seu projeto, enquanto que a pessoa está se desviando. Então, olhar para a história que o profeta Eliseu está enfrentando como homem de Deus, é olhar para a história primeiro de Jesus. Jesus olhou para nós e viu a contaminação. E Ele rasga o céu e vem ao nosso alcance. E Ele nos salva, nos cura, nos liberta, nos faz nascer de novo. E aí então a igreja, como sal da terra, com luz do mundo, vai chegar na fonte contaminadora do pecado e vai anunciar, vai pregar, vai profetizar a palavra de Deus. E agora, como que nós, diante dessa poluição, o que fazer? A verdade é que nem sempre a gente consegue crer. A gente vê uma situação, a gente já desiste, já desanima no meio do caminho. Eu também sou assim. Eu enfrento situações do meu dia a dia, da minha carne. Paulo vai dizer isso, que a carne milita contra o espírito. Mas a graça de Deus tem sido superabundante, a Bíblia diz. Aonde abundou a contaminação, aonde abundou o ódio, aonde abundou a raiva, aonde abundou a pornografia, aonde abundou o vício, superabundou a libertação, a graça de Cristo Jesus. Irmãos, não sou digno, sou tão pecador como os irmãos, mas eu louvo a Deus porque Ele tem curado as minhas feridas. Eu louvo a Deus porque Ele tem santificado a minha alma, os meus desejos, os meus impulsos, tem dado do fruto do Espírito, que é o amor, e assim no domínio próprio, nas mais diversas áreas. Há muito o trabalhar de Deus na minha vida ainda. Não estou aqui querendo ser exemplo para ninguém, mas eu tenho louvado a Deus porque Ele tem sido misericordioso na minha vida, tratando toda a minha poluição, do velho homem que morreu na cruz, e agora da minha alma e da minha carne, da minha mente, porque a mente, a nossa alma ela não é regenerada, a nossa carne também, ela é santificada. A carne tem que fazer morrer na cruz de Cristo todos os dias, pela fé, que a Bíblia diz, fazendo morrer a natureza terrena. Mas muitas vezes a gente não percebe essa contaminação em nós, e às vezes a gente se conforma com a contaminação do mundo de pecado. A gente sabe que aquilo é pecado, que aquilo faz mal, não glorifica a Deus, e a gente trata indiferentemente. Não que nós temos que ser juízes, condenando todo mundo, não é isso. Temos que ter posição, sim. Nós não podemos dar vazão à nossa carne. Paulo vai dizer que Ele subjugava a sua carne. E na minha mente, no meu entendimento, subjugar a carne é você estar rendido a Cristo de tal forma, falar, eu não posso, eu não consigo, mas eu tenho um Salvador que se interessa por mim, para me salvar, para me excluir, descontaminar. Ele sabia que só tinha um jeito de subjugar a sua carne, a sua vontade, com a mente de Cristo. Vencendo a tentação, vencendo o desejo errado que outrora nos escravizava, e fazemos a nossa própria vontade, a Bíblia diz. Mas agora, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Descontaminar o nosso coração é para a morte em Cristo, através do sangue de Jesus, através da nossa identificação com Cristo, amados. Porém, não para aí. Há uma jornada, há uma trajetória que o Espírito está nos conduzindo nessa fé, nessa vida com Deus, onde nós estamos sendo descontaminados. Estamos ganhando a pureza de Cristo, porque pela palavra sois limpos. Mas nós temos nos afastado da palavra muitas vezes. Nós temos nos afastado da centralidade de Cristo Jesus, irmãos. E aí nós olhamos para dentro de nós e nos percebemos muita coisa errada. E graças a Deus por isso. Mas além de percebermos coisas erradas, o Espírito Santo quer nos convencer que o pecado traz morte, o pecado traz tragédia, irmãos. E hoje a igreja tem vivido um mundanismo, uma pecaminosidade terrível. E aí ela não pode ser salva, ela não pode ser luz, ela não pode levar uma palavra, porque se ela não crê, não vivencia. Mas nós vamos olhar aqui que o profeta de Deus é chamado. As pessoas
estão apavoradas, estão buscando sentido, querem ajuda e vai. E o texto diz que ele foi lá e viu a cidade, viu a situação, e ele fala: traz um balde novo, traz um balde novo, traz uma vasilha nova, e um pouco de sal dentro dele. Eu creio que esse balde novo são as boas novas do Evangelho. Eles que nos trazem boas novas de grande alegria, que na cidade de Davi nasceu o Salvador. Esse balde abundante da graça e do amor salvador em Cristo Jesus. E eles pegam esse balde novo, tem que ser novo. É verdade que aqui é uma metáfora, uma ilustração do Antigo Testamento, né? Tem muita gente que pega essas metáforas e querem trazer, aí inventa um monte de porcariado e vende para o povo. Aqui não é que você vai comprar na loja um sapato, um balde novo, meter sal e colocar ali, não é isso. Nós temos que entender a luz da ação de Jesus. Ler a Bíblia sem a mente de Jesus traz ira, falsas doutrinas e não leva a nada, né? Mas nós sabemos que Jesus é o recipiente da vida. Jesus é o condutor da vida, é a essência da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse balde está ilustrando que tem que ser novo. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode salvar as pessoas. E ele leva então o sal. Leva o sal e ele vai até a fonte. Ele foi até a nascente. Que interessante, né? O Senhor diz na sua palavra que a planta que o Pai não cortou, que não plantou, era cortada e lançada fora. E todo mundo tem que ser cortado pela raiz. Deus quer trabalhar primeiro na nossa vida, na fonte, no nosso interior. E assim nós vamos poder ser tomados pela vida. E o fluir da nossa vida será a vida de Cristo. Deus faz uma obra de dentro para fora. E aí então o profeta ele vai nessa visão e ele começa a profetizar a palavra de Deus, o poder de Deus sobre aquela água. Purifiquei essa água, nunca mais ela matará vocês, nem contaminará a terra. De fato, a água foi purificada e continua limpa até hoje, como disse Eliseu. Isso mostra que Eliseu era um homem de Deus. Eliseu é um tipo de Jesus, que veio nos salvar, que veio nos redimir, veio nos fazer nascer de novo, veio tirar toda essa poluição. Citamos algumas, e tem outros pecados, melhor dizendo, que tomam conta da gente e a gente não percebe. Não é só ódio, não é só sexo, não é só vício, e é pecado, né? Mas é um dos grandes pecados mortais que tem assolado a humanidade. E aqui então, ele ousadamente, ele tem a visão de Deus, ele vai na direção de Deus. O que nós temos que olhar para o texto não é o objeto em si, claro, tem muito a nos ensinar, mas é a direção de Deus que o profeta tem. É o homem que anda com Deus, que sabe o que Deus quer falar, sabe o que Deus quer fazer. E assim, quando a gente crê no Evangelho, recebe Jesus, se rende a Ele e clama e fala: Senhor, eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para o Senhor, eu não aceito o pecado mais, eu não conformo-me com esse mundo nem comigo. E Deus começa a moldar a gente, Deus começa a revelar essa graça salvadora. E aí você sabe que esse remédio que funcionou na sua vida, para dispor você, para salvar você, é o remédio para todo mundo. Não tem algo diferente, não tem outro evangelho para as pessoas. Para a criança é o mesmo evangelho, para o adolescente é o mesmo evangelho, para o jovem é o mesmo evangelho, para o solteiro é o mesmo evangelho, para o casado é o mesmo evangelho, para o idoso é o mesmo evangelho. Então nós não vamos pregar nada de mim mesmo. Então tem a direção de Deus, para que Ele venha atuar na nossa vida através da nossa vida. Falamos um pouquinho sobre uma vida frutífera em Cristo, frutificando. Deus nos chama para frutificar. E aqui então o profeta, ele tem uma revelação, ele tem a palavra de Deus, e ele vai dizer: eu não posso, diante do sofrimento, diante do prejuízo. Talvez muitos comerciantes da lavoura estavam falidos, porque não tinha água, não tinha as hortaliças, não tinha as verduras, não tinha os legumes, não tinha as frutas para vender no mercado para o povo comer. Talvez o pecuarista não tinha água para dar para os animais.
para fazer o preparo da carne e do alimento. E ele então é tomado da consciência de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da fé e da disposição. Ele vai até lá, ele sai do seu comodismo, do seu espaço, e ele vai até lá profetizar, e é falar a palavra de Deus. Então, um dos privilégios que nós temos como novas criaturas é falar o que Deus diz na sua palavra, na simplicidade, sem ficar inventando moda, mas com experiência, com convicção, com realidade de Deus. E como isso acontece? Pela palavra, o Espírito vai trabalhar na gente, não é algo produzido por nós. E essa experiência em Cristo vai promover o que? Fé, disposição, realidades profundas e tremendas, para que a nossa vida seja curada, seja sarada, para que o nosso casamento seja sarado e curado, para que a nossa comunidade seja comunidade sarada e curada, para levar o bálsamo do sal, para levar o Evangelho de Cristo e a sua palavra. Então, queridos, Eliseu representa Jesus Cristo. Eu também entendo que Eliseu representa a igreja, representa o cristão, que olha para a necessidade do outro, que se envolve com o outro, que vai até lá e vai com a palavra de Deus, vai no nome de Jesus. Nós não vamos no nosso nome, nós não vamos na nossa força, é Deus que nos renova, né? 12 dias fora de casa, cansado um pouquinho, a carne já vai enfraquecendo por conta dos anos. Eu acho que faz parte, né? Mas o Senhor me renova, cada dia, cada manhã, é um dia tão cansado, tão exausto, por vários fatores da caminhada, que a gente não crê, não descansa em Deus, a gente fica muito tenso, o corpo sofre, né? Segundo aquele livro, Quem Ama Não Adoece, 85% das doenças é causada emocionalmente, psicologicamente. E aí ele vai falar muito algumas coisas da Bíblia interessantes. Um livro que eu li recentemente, Emoções Mortais, um psiquiatra cristão que vai falar cientificamente das doenças da nossa alma, usando a Bíblia, muito rico, e muito tem me ajudado a considerar algumas coisas das emoções mortais da nossa vida. Isso é bom, porque a gente vai ter consciência como frágil eu sou. Tinha dia que eu vou levar, acho que eu ia levantar. O corpo está dolorido, está cansado. E de fato teve alguns dias que na evangelização eu fiquei repousando um pouco, tinha que pregar à noite, já está melhor. Mas tendo a consciência que, Pai, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Será que nós temos nos conformado, irmãos? Ou nós temos clamado, Senhor, eu preciso do teu impulso na minha vida. Eu preciso experimentar essa riqueza abundante, ou melhor, superabundante, para que a nossa vida não seja uma vida apenas de final de semana, de religiosidade, irmãos. E muitos, infelizmente, têm caído nessa prática. Mas eu gosto de olhar essa história e ver um homem inspirado pelo Senhor, um homem cheio de vida, um homem que vai, um homem que tem uma palavra para quem está sofrendo, para quem está contaminado, para quem está doente, para quem não tinha nada de comer, para quem a vida não estava fácil, para quem estava falido. E é esse Evangelho que opera miraculosamente em nós, nos descontaminando de nós mesmos, da nossa história, das nossas mágoas, dos nossos rancores, das nossas idiotices, e nos faz agora, a Bíblia diz, o fluir de águas vivas. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. E que é uma vida que está fluindo no rio de Deus, no Espírito, na palavra. É uma vida que está conhecendo a Deus. É uma vida que morreu para si mesmo. É uma vida agora que ama as pessoas e vai até a fonte, vai lá e leva a palavra de Deus. E é instrumento de Deus. Então, como igreja de Cristo, nós vamos ganhar esse vigor novamente. Apocalipse vai nos ensinar muito nas suas igrejas. E uma delas é que dizer que nada precisava, ficava tudo bem. E o Senhor diz: é pobre, miserável, desgraçado, aconselho-te e compra colírio e ouro. E assim a outra estava morna.
E o Senhor diz: vão vomitar. Mas Eliseu entendeu a vontade de Deus. Ele entendeu o plano eterno do Senhor. Ele entendeu a necessidade daquele povo. E ele vai. E ele leva essa palavra. Ele confessa essa palavra. Ele fala: não posso reter essa verdade no meu coração. Conhecer esse Deus tão grandioso, tão miraculoso. Eu vou falar dele. Eu vou falar a sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Pela graça de Deus distribuímos centenas e milhares de panfletos, quase 4.000 CDs. Na nossa carne a gente quer ver o resultado, quer ver o povo. Graças a Deus a gente distribuiu o CD no bairro, quando voltava, várias famílias ouvindo a mensagem. Escutava eles colocando lá e pedindo mais, procurando. Mas a gente sabe que só o Espírito Santo pode salvar e convencer aquelas pessoas que estão contaminadas com a sua religião, com o seu pecado, com o seu passado, com a sua história. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a nossa oração diária era: Senhor, o Senhor pode atuar, o Senhor pode salvar as pessoas, porque o Senhor que ama, o Senhor que deu o teu filho. E nós queremos que ela não vai voltar vazia, Senhor. É essa disposição de crer que Deus pode fazer. Que a gente não tem condição, mas Deus tem. Por isso que a igreja investe na evangelização, né? Por isso que a igreja investe em CD, literatura, livreto, panfleto, livros, para semear a verdade do Evangelho, para as pessoas serem salvas. Talvez eu e você temos que aprender, claro, com o nosso Senhor Jesus, em primeiro lugar. Mas Eliseu, como homem de Deus, um homem que conhecia o Senhor, ele pode mostrar para nós algo que a gente não está vendo ainda, irmãos. E ele vai lá e fala: essas águas vão ser descontaminadas. Esse rio vai ser purificado. Esse rio vai tornar saudável. Eu sei que a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, irmão. Não vai melhorar o mundo. O espírito do anticristo já está fechando os países, as igrejas, o povo. Muitas pessoas estão sendo atraídas ao movimento da mentira, da frieza, da falsa doutrina, do ensino errado nas escolas, né? O governo querendo assumir a educação sexual para crianças de 3 anos. Sexualidade quem ensina é pai e mãe, irmão. Sabia disso? O pai ensina o filho a ser homem, ser macho. E a mãe ensina a filha a ser menina, mulher, delicada, sensível, mostrando que coisa de menino, coisa de menina. Na sociedade secular isso está totalmente instituído. Mas nós conhecemos a palavra, o pai tem que estar conversando com o seu filho. Claro que o pai também pode conversar com a filha. Você pode falar: eu tenho filho, eu não tenho filho. Tudo bem, não tem problema, mas o modelo de mulher e de menina é a mãe que vai mostrar, mas o pai também pode ensinar. E o modelo de homem, de menino, é o pai que mostra. Porque é uma cópia, vamos dizer assim. Mas Satanás está usando isso porque muitos pais são vulneráveis, não ensinam nada. Mas nós temos que orar e se levantar contra isso, né? E agora nós temos uma palavra que traz tempero. Ele usou o sal para dar gosto. A Bíblia diz que o sal se tornar insípido, para nada serve, para não ser pisado pelos homens e jogado na rua, né? E agora o Evangelho de Deus precisa vivificar o nosso coração. Eu quero ler o texto com vocês, 2 Coríntios 8:9. Nós temos que crer que o Evangelho é o poder de Deus. A cruz de Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, para trazer em nós essa consciência, para a gente não se conformar com as propostas do Espírito do Anticristo, nem na nossa casa, nem na nossa igreja. É uma luta espiritual, irmãos. Não é tão simples assim. Mas temos Redentor, temos Intercessor, temos Espírito Santo, temos a Palavra de Deus. Porque nós somos um vaso de barro, sim, somos perfeitamente limitados e frágeis. Mas diante da grandeza de Deus, aí nós compartilhávamos com o jovem lá em Sobral, né? Quando os gigantes desafiaram todo o povo de Israel. Tinha colocado o exército de Saul 80 vezes para correr. Eles chegavam lá, muitos eram mortos e os demais fugiam, estavam amedrontados.
Será que nós estamos sendo uma igreja recuada? Uma igreja acovardada? Que tem recebido a porção da graça de Cristo, desse Evangelho, que nos salvou, que está nos salvando, e vamos fugir? Ou nós experimentamos ou não. Se não experimentou, não tem como mesmo. Mas nem sempre a gente tem crido de fato nessa palavra. E que muito me ensina a história de Davi, que o seu pai foi contra ele, o seu irmão Eliabe foi contra ele, Saul foi contra ele, e o gigante humilhou ele. Falou: você vem para cima, você não tem nem tamanho, você vem com um estilinho de pedra, que é isso? E zombou dele. Mas o que mais me chama a atenção é que quando Saul se levanta contra ele, ele vai falar o seguinte: olha, eu estava cuidando lá das minhas ovelhas, lá da família, veio um urso, veio um leão, e Deus me deu graça, eu tomei a ovelha da boca do leão e destruí aquele leão. É no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou vencer esse gigante. E a vitória dele não começou quando o gigante caiu, começou quando Deus estava trabalhando na vida dele, lá atrás, porque ele andava com Deus. Ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele. E quando o povo estava correndo, era gente preparada, gente equipada. Saul não era qualquer pessoa, era um monarca, era um rei, era uma autoridade. E conhecia os princípios da guerra, da força bélica, da estratégia de eliminar o seu inimigo. Primeiro que ele deslizou, saiu da vontade de Deus, não confiou em Deus. E aí ele coloca o exército lá, porque o líder não está bem e o seu exército não está bem. E todo mundo com ele. E aí veio a proposta lá do povo, os filisteus, o seguinte: vamos pôr 2 líderes, 2 guerreiros, cada um do seu lado, para não ter muita morte, e aquele que derrubar o outro, a sua nação é vencedora. E vai mostrar a obra de Cristo nos representando, né? Que a vitória de Cristo é a nós, a morte dele é a nós, a ressurreição dele é a nós, que nos traz a verdadeira vitória, né? E Davi, então, nessa experiência com Deus, crendo no Senhor, ele vai em frente. E assim também, irmãos, tua vida com Deus vai nos proporcionar encorajamento, disposição, cura, fé, diante do poder de Deus. Não é fé na fé, é fé no Deus que tudo pode, segundo a vontade dele. E a vontade dele é que nós sejamos salvos, curados, santificados, para testemunhar o seu santo nome, irmãos. Mas nós somos tão apáticos como o exército de Israel. Vivemos fugindo, vivemos acuados. E aí Deus teve que chamar aquele menininho. Talvez por isso que o Senhor nos permitiu trazer um monte de adolescentes, né? Tem gente que critica, né, adolescente, tem o jeito dele, às vezes. Mas Deus chama as coisas que não são para confundir quem são. Daí eu estou a porque assegura a sua vontade de graça e misericórdia, que ele nos conduz ao arrependimento. Na carta de Paulo aos Romanos 2,4 vai dizer isso. Porque eles são destemidos, são ousados, e graças a Deus por aqui, a equipe que esteve com a gente, né, evangelizando. Se não fosse eles, não tínhamos conseguido atingir tantos lares, né, pela graça de Deus. Então Deus quer nos dar o Espírito Santo, não? A Bíblia diz que Ele não nos dá espírito de medo nem de covardia, mas de ousadia e intrepidez. Mas por que nós estamos sendo um povo ousado? Uma igreja ousada? Por quê, irmãos? Talvez nós temos que nos arrepender dessa noite. Nós estamos vendo o rio contaminado, as pessoas sendo contaminadas, morrendo, indo para o inferno, casamento desfeito, a bandidagem aumentando, o homicídio crescendo, a droga avançando em todos os cantos da cidade. E a gente não tira um dia para orar, a gente não tira um dia para interceder, para clamar, para ser revestido do poder do Espírito Santo. E muitas vezes a gente tem a experiência com Deus, mas não está sendo revestido do poder dele, da graça dele, da misericórdia dele. Por quê? A gente não lê a palavra, a gente não ora, a gente está acumulando pecado dentro de nós, e Deus quer tratar conosco. E por isso que essa palavra aqui em 2 Coríntios 8:9, eu vou ler na minha tradução, e diz assim: não estou tentando dar ordens contra a vontade de vocês, apresento o entusiasmo dos macedônios como estímulo ao amor que há em vocês, na esperança de extrair o melhor de cada um. Vocês conhecem a graça generosa do Senhor Jesus Cristo. Ele era rico
mas deu tudo por nós, tornou-se pobre para que nós nos tornássemos ricos. A riqueza que vem de Jesus, a vida que vem dele sobre nós. E agora ele está dizendo, ele estava olhando aqueles irmãos que estavam contribuindo, que estavam sendo generosos, ele estava louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus estava trabalhando na vida daqueles irmãos, que eles estavam contribuindo na vida de outras famílias, na pregação, na evangelização. E ele estava tendo isso como uma graça de Deus. Se você pegar a interpretação do contexto dessa fala, era isso que Paulo estava falando. De uma pessoa agraciada, ela é dadivosa, ela é suprida, ela é enriquecida espiritualmente. E quem está sendo tratado espiritualmente é uma pessoa abnegada. Ela contribui, ela investe, né? Foi tão bom lá em Sobral, os irmãos se juntaram, doaram carne, doaram comida, doaram panela, juntaram tudo para nos receber lá. Pessoas dadivosas, que são trabalhadores, muitas vezes assalariados também. Mas o Evangelho que nos enriquece espiritualmente, ele nos dá a visão que a vida financeira, a vida material, para a glória de Deus, é algo tão espiritual quanto a fé. Porque aqui a palavra de Deus está dizendo, mostrando que aquele que se era rico se fez pobre para nos enriquecer. E agora ele está dizendo que essa graça que nos enriquece, e que mesmo quando a gente contribui, oferta, serve, né, nós estamos sendo enriquecidos. Olha só, ele era rico, mas deu tudo por nós, tornou-se pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então, a nova criatura é enriquecida da vida, da consciência de Deus, do chamado de Deus, para despoluir o rio, para amar as famílias, amar os adolescentes, os jovens, as crianças. Quantas crianças estão no rio da poluição, abandonadas, e a igreja precisa orar, a igreja precisa agir em favor delas. Deus quer mostrar para nós isso, irmãos. Será que a riqueza de Cristo na realidade da sua vida? E uma pessoa enriquecida de Cristo, como que ela vai caminhar? Como, irmãos? A luz incendiando a gente, o dínamis de Deus, o dinamite de Deus, o Evangelho que salva, que venceu o Satanás, venceu o pecado, para nos dar uma nova vida. Isso é uma teoria da nossa vida. É uma teoria para você, mano? Misericórdia, Senhor. Diante da tamanha verdade, nós temos que nos curvar, temos que nos render. Então nós somos chamados para sermos enriquecidos em Cristo e para enriquecer as pessoas com a vida de Cristo. Por isso que o marido vai enriquecer a esposa com amor, com carinho, com romantismo, com atenção, porque ele é levado a cuidar dela. E é assim recíproco, né? A esposa do Senhor, enriquecida da vida e do amor e do perdão, vai perdoar, vai amar, vai cuidar, vai se interessar por ele, vai promover alegria. Porque muitas vezes nós maridos só pensamos na gente, né? Agora, falar que nós estamos sendo enriquecidos em Cristo nos traz aqui vários pontos da nossa realidade, da nossa convivência, que precisa ser real, irmãos. Uma igreja enriquecida de Cristo vai enriquecer a tantos outros, orando, intercedendo, derramar do Espírito, tomando conta da nossa vida. Quando cremos no Evangelho, somos regenerados, não permanecemos mais afastados da vida de Deus. Agora, nós ganhamos a vida miraculosa, essa vida com a identificação em Cristo. Então, irmãos, que o Senhor vai abrir o nosso coração nessa noite, que o Senhor vai mostrar onde está a contaminação. Se está na sua vida, Ele quer salvar, quer descontaminar, quer regenerar, quer arrancar a fonte. Por que está assim? É que tem uma fonte ali. Você quer acabar com uma árvore, você não vai tirar só o fruto, você vai tirar a raiz. E a raiz só Deus pode tirar de nós. Ele tira, Ele tirou. E aí então as coisas internas e externas vão sendo, a Bíblia fala, despojadas a cada dia. E aí nós vamos olhar para as pessoas na dependência do Espírito Santo, suprido pela riqueza do Evangelho, que é o poder de Deus, primeiro para a minha vida. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho para nós mesmos, meditando na palavra que Deus já nos deu, no
texto que a gente tem mais facilidade de assimilar, começa por aí. Aí você medita na palavra, confessa a palavra, e a palavra que é vida eficaz, vai frutificando. A parábola do semeador vai mostrar muito claro isso. O semeador saiu semear, mas algumas caíram no meio do caminho, as árvores do céu roubaram, que significa Satanás roubando a palavra do coração das pessoas. Pessoas que começaram a ouvir o Evangelho e de repente perdeu a ardência, perdeu o amor, estava quase chegando lá na fé, porque o crente não perde a salvação. A nova criatura é vida eterna. Pode até tropeçar, pode se afastar? Sim, até pode. Vamos falar o contrário. Mas abandonar a fé significa que não ganhou a experiência do nascimento. Estava ouvindo a palavra, mas não deu crédito na palavra, foi atrás de coisa e abandonou tudo. E a outra caiu no terreno cheio de espinhos, cheio de pedras, mostrando que as coisas sufocaram a semente de tal forma que não foi a lugar nenhum. Mas ele vai dizer algo tão lindo, mas uma que caiu no terreno fértil. Porque quem dá a semente é Deus, e quem prepara o terreno é Deus. É Deus que vai nos convencer do pecado, da nossa maldade, da nossa incompetência, e aí Ele nos leva a nos render a Ele. Porque todos aqueles que se exaltaram na Bíblia, se reconhecendo capazes e achavam que podia fazer do seu jeito, não foram a lugar nenhum. No caso deles, eu sempre cito Caim e Abel. Caim foi ensinado pelo pai e pela mãe, Abel também. Mas na hora de ofertar e sacrificar, Caim levou seus filhos do seu jeito. E Abel levou o jeito de Deus, porque ele sabia que sem sangue não há remissão dos pecados. E Caim faz do jeito dele. E na igreja muita gente quer fazer do seu jeito, não do jeito do Espírito Santo e nem de Deus. E aí fica um negócio terrível. Dentro de si e no meio também. Mas Senhor, eu quero de Ti, não é de mim mesmo. Então, meus irmãos, essa graça que salva a gente, que nos leva a frutificar no reino de Deus, continua ativa, à disposição de nós. Como está seu coração nessa noite, irmão? Como está a sua vida com Deus? Será que nós temos sido um terreno preparado pela graça de Deus, pela suficiência de Cristo, pela misericórdia de Deus, que tem nos dado mais um dia de vida, que Deus não terminou ainda essa obra em nós. A Bíblia diz que Ele começou e vai completá-la. Mas eu entendo assim, porque se eu estou vivo hoje, é porque Deus está tratando comigo. Porque o dia que acabar a missão da minha vida, Ele me leva. Mas eu sei também que tem um jeito de morrer antecipadamente. Paulo vai dizer que um dos motivos de morrer antecipadamente é comer e participar da ceia do Senhor indiferentemente, com brincadeira, com descaso, com irreverência. E ele vai dizer: muitos de vós são doentes e muitos morreram. Não é porque o propósito de Deus era acabar com ele já, é que a rebeldia foi tamanho, Deus falou: ele está brincando demais, eu vou levar. E eu entendo que Paulo vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que nós temos entendido isso? Do bom combate de Deus, guardando a fé, terminando a carreira que Deus tem nos chamado, irmãos? Então, que o Senhor, por sua graça, prepare o terreno do nosso coração, para Cristo brotar, nascer, reinar em nós. E aí diz a lei que aquela semente que caiu, produziu 30, 60 e 100 por um. Que graça maravilhosa! Você salvo, você é regenerado, isso é bênção, isso é um milagre. E a família, e os amigos, e a evangelização crescendo. Quando eu digo crescendo, não é multidões, milhões, não, é caminhando. Nós também sofremos perdas da igreja, lutas e desafios. Mas eu tenho louvado a Deus, muitas pessoas estão se rendendo a Cristo, estão vendo o Evangelho, sendo curados, sendo transformados, e querem viver para a glória de Deus. E você? Então, a riqueza de Cristo tomando conta de nós, nos salvando, nos levando a essa experiência com Deus, que não pode ficar só em nós, e não pode ficar da maneira tão diferente, tão fria, que a gente não tem coragem de orar, não tem coragem de louvar, não tem coragem de participar, e muito menos de contribuir. Que cristão a gente é, né? A gente não acredita nem na palavra.
Ser cristão não é do nosso jeito, é do modelo de Jesus, da sua palavra. Para a gente, pela sua misericórdia, anunciar o Evangelho e levar pessoas a Cristo. Imagina Eliseu olhando para aquele rio, estava fedendo, os peixes mortos, peixe morto ali, peixe feto terrivelmente, contaminado, algo que dava náusea. Tem coisa que a gente tem que encarar, que não é fácil, mas pela fé ele vai, a gente vai também. E aí ele vê Deus purificando tudo, e de repente ele vê os peixes voltando, de repente ele vê as pessoas tomando água ali, tomando banho, que é a alegria dele, né? A Bíblia diz que quando o pecador é salvo, a festa no céu. Muitos de nós não temos experimentado a alegria de ter filhos, pessoas da fé para Cristo. Talvez muitos de nós perdemos esse impulso. Muitos de nós estamos acomodados no nosso canto, nosso quatro paredes, né? Mas Deus nos chama para esse despertamento, que eu quero falar um pouquinho amanhã, pela graça de Deus. Tá bom? Vamos colocar em pé. E você vai orar por aquele rio que você sabe que está contaminado. Talvez não é nem o rio, já virou um oceano. Mas para Deus, tudo é possível. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Porque Jesus venceu a morte, venceu o pecado, tem graça e misericórdia para os fracos e negligentes e indiferentes, como eu muitas vezes. É um milagre de Deus. Eu preciso desse milagre a cada dia. Eu recebo setas, recebo pancada, e a minha carne luta ainda. Mas o Evangelho é o poder de Deus para destronar toda a obra do diabo, da carne e do pecado, para purificar o nosso coração, purificar a nossa mente. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica das obras mortas. Talvez essa oração você tenha que fazer, porque focar as coisas desse mundo, nos interesses da carne, são obras mortas, irmãos. Mas não quiser, que o Senhor deu o seu Filho para mudar, para tirar toda a imundícia de nós, como diz a tua palavra, pelo sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da cruz. Pai, que isso não seja apenas textos guardados no coração, mas que não seja só uma teoria, mas que seja um texto real no nosso coração, Pai. Que seja a tua palavra vivificada em nós, Senhor, nessa noite. Porque muitas vezes nós nos conformamos com a pregação, com a rotina, mas a nossa vida está tão estagnada. E diante da mensagem de Cristo, Pai, da vida de Cristo, como João disse, convém que Ele cresça, que eu diminua, Pai. Vem crescer em nós, Senhor, pela vida de Jesus Cristo, crescer em amor, em disposição, em fé, em graça, em frutos para o Teu reino, Pai. Deus, conceda esse privilégio a nós, a mim, aos meus irmãos, a igreja de Londrina, a igreja de Aracati, a igreja de Ceará, Pai. Essa obra é Tua, Senhor. Repreende inimigos, Senhor, toda obra do inferno que tem se levantado para nos atrapalhar, Senhor. Nós estamos clamando nessa noite, uma só voz, um só povo, comprado e redimido no sangue de Jesus, Pai. Nós queremos, Pai, pedir, assim como o Senhor usou Eliseu, usa a nossa vida, nos faz perceber que o mundo vai de mal a pior, que as pessoas não estão bem, mas que tem um jeito da graça de Deus, do Teu Evangelho, do Teu amor, Pai, e que possamos ser esse balde cheio de sal, uma vida cheia de Cristo, para avançar no mundo espiritual, na nossa sociedade, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho. Tem misericórdia de nós. E o Senhor sabe como tratar conosco. Em nome de Jesus.